estamos aqui hoje para a continuação da leitura do livro Psicologia da Gratidão, do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos continuar no capítulo 5, subtítulo 3, A busca do self coletivo mediante a gratidão. A herança arquétipica da intolerância religiosa e alguma de origem científica a respeito das conquistas novas do pensamento deram lugar ao surgimento de muitos dos conflitos que afligem o ser humano, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento neurótico. Castradoras inconsequentes, essas doutrinas foram, e prosseguem, responsáveis pela geração da culpa e da autopunição como instrumentos de depuração pessoal, facultando o surgimento do ego neurótico. De igual maneira, o materialismo científico exacerbou na valorização do corpo, atribuindo-lhe necessidades que, em verdade, são transformadas em exigências doentias de comportamento que perturbam o processo normal de desenvolvimento das suas funções orgânicas e psicológicas. Nem se viver para o corpo ou deixar-se de valorizar. O meio termo é sempre o mais saudável, em vez de qualquer postura extremista. Todas as pessoas são portadoras de necessidades, de vários tipos, caracterizando o estágio evolutivo de cada uma. É natural, portanto, que se deseje a posse de valores que proporcionem bem-estar, a convivência social saudável, a afetividade enriquecedora, ao mesmo tempo em que possam ocorrer alguns fenômenos de tristeza, de amargura, de solidão, resultando em fugas da realidade, sem danos psicológicos na sua estrutura íntima. Indivíduos portadores de conflitos severos, sem a coragem para autoenfrentamento, a fim de diluí-los na experiência dos relacionamentos humanos, refugiaram-se no dogmatismo, defluente da ignorância, para transferir suas inseguranças e angústias para os outros, proibindo a vivência da felicidade, sob as justificativas de que a terra é um vale de lágrimas, um lugar de desterro, onde o sofrimento deve ser cultivado. Ao mesmo tempo, em razão das inquietações e frustrações sexuais, estabeleceram que o corpo é responsável pela perda do espírito, firmando regras de autopunição, de flagelação, de masoquismo, submetendo-o mediante mecanismos perversos às exigências absurdas de condutas antinaturais, violentadoras do seu processo normal de desenvolvimento. Conceitos infelizes e injustificáveis, portanto, transformaram-se em regras religiosas e algumas de imposições culturais, ditas científicas, punindo o indivíduo pelas suas necessidades biológicas e psicológicas, facultando graves transtornos na personalidade. Porque é inviável a violência em relação às necessidades emocionais e orgânicas do ser humano, surgiram os mecanismos de fugas psicológicas e de hipocrisia, construindo os enfermos do self muito preocupados com o ego. Mais importante, por conseguinte, de ser autêntico, normal, em processo de crescimento, criou-se a máscara do parecer bem, apesar das aflições internas e avassaladoras. O que é grave nesse comportamento é o impositivo de odiar-se o corpo para salvar-se a alma, como se a dualidade não fosse resultado de interdependência, na qual o espírito é responsável pelo pensamento, pelas aspirações, pelos sentimentos, que a organização fisiológica expressa como necessidades que se transformam em prazeres. Responsável pelo corpo em que se transita, o espírito modela-o através do seu perispírito, carregado das experiências anteriores de outras existências, trabalhando-lhes as necessidades de acordo com a conduta e as ações felizes ou desditosas que naquela ocasião foram praticadas. O sentimento de gratidão, ou consequência, desaparece para dar lugar ao desconforto pela vida física e de ressentimento pelos próprios fracassos, quando em vez desse comportamento, a Terra é uma formidável escola de bênçãos, onde se vivenciam experiências de refazimento e outras em construção
avançando-se sempre no rumo da plenitude. Toda pessoa normal sente desejo de amar e de ser amada, de ambicionar e de conquistar valores que lhe traduzam o estágio evolutivo intelecto-moral, de sorrir e de chorar, como em fenômenos comuns do dia a dia. Não existe pessoas destituídas desses anelos, exceto quando transitam por dolorosos transtornos psicóticos que lhes invalidam o discernimento e a capacidade de compreender. O importante é a maneira como se aspira e o nível de equilíbrio que deve ser tido em conta, evitando-se qualquer abuso ou excesso de efluentes da insatisfação neurótica. É fenômeno normal o desejo de ser aceito no grupo social e benquisto, onde se encontre, sem nenhum prejuízo para sua evolução moral. Antes, pelo contrário, construindo um estímulo para o desenvolvimento dos valores adormecidos. Quando o ego se neurotiza, manifestam-se os transtornos, que são frutos espúrios dos fenômenos castradores, como falar demais ou não dizer nada, viver em luta pelo poder ou desinteressar-se totalmente de qualquer aspiração, aguardar a afetividade dos outros, sem empenho por se doar às demais pessoas, falsas condutas de autovalorização em detrimento daqueles que constituem o núcleo familiar ou social. O mais grave nessa conduta é a maneira como são exteriorizadas as manifestações do ego neurótico. Algumas pessoas apresentam-se agressivas, desvelando-se com facilidade, impondo-se sobre os outros, não ocultando os conflitos em que se debatem, enquanto outras, mais hábeis e dissimuladoras, sabem como manipular o próximo e parecer vítimas das incompreensões, cultivando a autocompaixão e dando lugar a desarmonias, onde quer se encontrem. As variantes dessas manifestações neuróticas são várias formas de expressar-se, exigindo de todos cuidados especiais nos relacionamentos, a fim de se evitar conflitos mais graves, porquanto os pacientes dessa natureza encontram-se sempre armados contra em mecanismo contínuo de defesa, como se estivessem ameaçados exteriormente. Apesar desses impositivos ancestrais e dessas heranças culturais perturbadoras, o self pessoal institui o melhor caminho a percorrer, a despreza os tormentos neuróticos do ego, abrindo espaço para a compreensão da finalidade da existência, que deve ser cultivada com alegria, mesmo nos momentos de desafio e de dificuldades, ampliando a sua faixa de realização até se mesclar no painel coletivo de forma de gratidão pela vida. À medida que o self se resolve por desmascarar o ego neurótico e propõe-se a diluição dos seus conflitos, modifica-se a realidade no paciente, que passa a conviver melhor com as próprias dificuldades, compreendendo que lhe cabe realizar uma análise mais cuidadosa a respeito da conduta pessoal e social, que não podem ser corretas desde que expressem em sentido contrário à correnteza, isso é, aos modos vivendi da sociedade. Lentamente o indivíduo nesse comemos percebe quantos valores positivos se lhe encontram presentes no imo, aprendendo a respeitar a vida e as suas conjunturas com alegria, modificando uma que outra circunstância ou realização, ao mesmo tempo descobrindo a bênção da gratidão por tudo quanto lhe acontece e frui, ampliando-se em direção à sociedade. O self coletivo enseja-lhe adaptação dentro do seu contexto e sem a perda da identidade e das conquistas, mantém-se feliz por compreender a utilidade da sua existência em relação a outras vidas e ao conjunto cósmico. Ninguém que se possa eximir dessa fantástica percepção que enriquece da saudável alegria de lutar e de perseverar nos ideais que promovem o bem-estar coletivo e a felicidade de todos. Nesse imenso oceano de graças, o espírito descobre quanto é importante essa contribuição em favor do conjunto e como é necessário que processe a própria evolução. Inevitavelmente, pouco a pouco, os complexos de inferioridade, os transtornos de comportamento, os conflitos arquétipos,
cedem lugar ao ego, equilibrando sob saudável admiração do self, estruturando a nova sociedade do porvir. É nesse momento que a gratidão ilumina interiormente o ser humano e torna-o elemento valioso no conjunto espiritual da humanidade. Esse foi o final do nosso terceiro subtítulo do 5º capítulo. Espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal e muito obrigada!